Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Então, na última aula de ciências, nós estávamos falando, né, do nosso organismo por dentro, como que ele é formado, né? Lá na página 6 da nossa apostila, nós estávamos falando, então, que as células são os menores componentes do corpo humano, né? Claro que elas também são formadas por átomos, moléculas, que são muito pequenininhos, né? Mas elas são consideradas as unidades básicas fundamentais, tá? E essas células juntas, então, elas vão formar um tecido. Nós vimos aqui até um tecido muscular, né, formado por células musculares. Então, juntas elas formam um tecido. E aí nós ficamos sabendo que os tecidos, então, são conjuntos de células semelhantes que desempenham a mesma função no organismo, né? Então, aqui nós temos o tecido epitelial, por exemplo, né, que forma a pele, que reveste muitos órgãos do corpo também. Vimos aqui o tecido conjuntivo, né, que faz parte do sangue, dos ossos, da gordura. Tecido muscular, que é encontrado nos músculos e órgãos, né, do corpo. O tecido nervoso, que está presente no cérebro e nos nervos. E aí, agora, nós vamos lá na página 6, né, aqui nós vamos falar dos órgãos, então. Na página 6, aqui está mostrando que os órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tipos de tecidos. Cada órgão tem um formato diferente e desempenha funções específicas no corpo. Observem alguns exemplos. Então, os pulmões, né, eles fazem parte do nosso sistema respiratório, eles nos ajudam a respirar. Então, os pulmões são órgãos onde ocorrem trocas gasosas da respiração, certo? Então, é os pulmões que fazem essa troca, né, dos gases da respiração. O gás carbônico pelo oxigênio, né? Aqui está o cérebro, né, que é o órgão que coordena todo o corpo. Aqui está o coração, que é o órgão responsável por impulsionar o sangue pelo corpo, certo? O cérebro, então, faz parte do sistema nervoso, né? O coração faz parte do sistema cardiovascular ou circulatório, como eu falei para vocês. Então, aqui nós temos, né, os órgãos aqui, que são formados, como nós vimos aqui na outra página, só para vocês voltar essa flechinha aqui, formados por tecidos musculares. Certo? Aqui então, ó, tá mostrando o estômago, né, que é esse órgão aqui, onde que ele fica, certo? Aqui no abdômen. O organismo, então, é formado pela união de todos os sistemas que realizam funções necessárias para a sobrevivência. Então, vejo que é uma flechinha aqui na apostila de vocês, né? Fica mais fácil ver nela aberta. Então, tem uma flechinha ali que mostra o organismo aqui, né? Aqui tá o corpo do menino. Aqui tá mostrando, então, os órgãos, né? Em aberto. Daí desses órgãos, então, está mostrando o estômago aqui especificamente. E aqui, que é essa flechinha que sai dali, como que é formado, então, esse órgão? Pelos tecidos. Os tecidos são formados por células, tá? Então, se vocês verem na apostila aberta, fica mais fácil vocês verem pelas flechinhas ali. Aqui, então, fala dos sistemas, né? Que nós falamos, então, que as células formam tecidos, tecidos formam os órgãos, e os órgãos juntos, né? Que estão relacionados, que têm uma função em comum, eles formam um sistema. Então, o conjunto de órgãos, no caso, vai formar o sistema. Então, os sistemas são um conjunto de órgãos que estão relacionados a uma função em comum. O corpo humano apresenta vários sistemas. Conheça alguns deles. Então, aqui, ó, o sistema esquelético, né? Que são os ossos do nosso corpo, né? Sistema respiratório, como eu falei, o pulmão faz parte. Então, ele faz a nossa respiração. O sistema muscular, então, que forma os músculos do nosso corpo, tá? Que tem que sustentar os ossos, né? Se não tivéssemos os músculos do corpo aqui, os ossos não se sustentariam em pé. Então, nós necessitamos, né, do sistema muscular também para a sustentação do corpo. Não são só os ossos que nos sustentam.
O sistema cardiovascular, então, ou circulatório, né? Que tá aqui o coração, as veias, as artérias do nosso corpo. Então, é onde vai circular o nosso sangue. Sistema digestório, então, responsável pela nossa digestão. O sistema nervoso, então, que tá lá, né? O cérebro, o encéfalo e todos esses nervos, né? Que vão ligar ao nosso corpo. Eu vou mostrar para vocês aqui, a prof fez um esquemazinho ali no Word. Vou mostrar para vocês aqui, então, mais de perto um pouquinho de cada sistema desse. É claro que vocês não precisam decorar nomes. Aqui nós só estamos dando entrada, né, a esse conteúdo. Vocês vão ver mais no ano que vem e outros anos seguintes sobre cada um desses sistemas, sobre cada órgão, a função, como que compõe. Aqui é só para vocês terem ideia, ter uma noção mais aproximada, né, de cada um desses sistemas. Então, vejam aqui, ó, eu vou começar lá pelo sistema esquelético. Então, aqui o sistema esquelético, vocês estão vendo aqui, né, que tem lá o crânio, a mandíbula, a escápula, né, que fica aqui no nosso, em cima do nosso braço, úmero, né, o carpo aqui na mão, as falanges. Vocês vão conhecer todos esses ossos depois. Aqui, então, é para vocês terem, então, a identificação. Se vocês quiserem ler cada osso desse aqui, não tem problema. Vocês vão saber como que chama, né, cada osso desse, certo? Aqui nós temos, então, o sistema respiratório. Então, o que que compõe nosso sistema respiratório? As fossas nasais, né, no nosso nariz, então, na nossa cavidade bucal, então, também vai fazer parte do sistema respiratório, porque a gente respira pelo nariz e solta o ar pela boca, né? Às vezes, quando o nariz está muito trancado, a gente acaba respirando pela boca também. A faringe, que está aqui, a laringe, a traqueia, que é esse caninho, né, que a gente tem aqui, os brônquios, que ficam aqui, os pulmões, então, pulmão esquerdo, pulmão direito, né? Então, mais tarde vocês vão conhecer cada um deles e também mais alguns que aparecem ali, os alvéolos e tal. Aqui o diafragma, né, que quando a gente respira, a gente sente que ele sobe, então, né? E quando a gente solta o ar, ele volta, né, ao normal. Aqui o sistema muscular, então, mostrando os músculos que nos dão sustentação, né? Então, estão aqui, ó. Todos os músculos aqui com o nome. Claro, como eu falei para vocês, não precisa vocês saberem esses nomes aqui. A prof não vai cobrar nada disso na prova, é só para vocês terem mais noção. Sistema cardiovascular aqui, então, né? Que o órgão principal aqui, então, é o coração, no sistema cardiovascular ou circulatório. Até vou colocar aqui para vocês saberem que é o mesmo. Então, o sistema cardiovascular ou circulatório. Então, vai fazer parte o que? O coração, as artérias, né? As artérias e todas as veias do nosso corpo. Então, elas levam no corpo inteiro, que só tá aparecendo uma parte, né? Vocês viram que naquela outra foto da apostila, aparece ali no corpo, até lá no pé, o sistema cardiovascular, porque nós temos veia em todo o nosso organismo. Aqui é só aproximado para vocês verem mais de perto, né? Então, o nosso sistema cardiovascular ou circulatório. Aqui o nosso sistema digestório, que então começa pela boca, né? Na nossa boca nós temos a língua, a saliva, né? Que vão ajudar também. Aqui o esôfago, então, por onde vai passar o alimento. Aqui o estômago, o fígado, a vesícula, o pâncreas, logo abaixo do estômago, o intestino, que tem intestino delgado, intestino grosso, e o reto, né? Então, que é a finalização da nossa digestão. Por onde saem, então, aqueles materiais que nós não vamos utilizar no corpo, né? Que são as fezes. Sistema nervoso. Então, está aqui o nosso cérebro, o encéfalo aqui. A medula espinhal, que então é aqui na nossa coluna, a gente tem aqui bem esse ossinho no meio das costas, né? Que é a medula espinhal, então.
aqui os gânglios, os nervos, então, que ligam todo o nosso corpo. Então, como nós falamos lá, né, o cérebro que comanda o corpo. Então, através de todas essas ramificações de nervos aqui, ele vai mandar comandos para o nosso corpo. Então, é o cérebro que vai comandar, desde eu mexer a mão, mexer o pé, né, caminhar, sentar, me abaixar, tem que ter comandos lá do cérebro. Então, é o cérebro que vai mandar fazer tudo isso. É o cérebro que comanda o nosso corpo, tá? Então, isso para vocês saberem um pouquinho mais, como eu falei aqui, ó, no sistema cardiovascular, as veias ali, ó, vocês estão vendo que elas vão até lá no pé, né? As artérias aqui vão até na nossa mão, porque nós recebemos então o sangue no nosso corpo inteirinho. No sistema nervoso também, olha, os nervos vão até lá na ponta dos dedos, lá na ponta dos dedos do pé. Então, o nosso organismo inteiro precisa do comando do cérebro para funcionar. Desde eu fechar o olho, abrir a boca, falar, tudo é o cérebro que comanda, né? É como se fosse o nosso computadorzinho aqui dentro que vai realizar, então, essas funções. E como eu falei para vocês, os órgãos juntos, todos interligados, principalmente os órgãos que estão no mesmo sistema, né? Então, com uma função em comum para realizar, por exemplo, a respiração, os pulmões aqui, a traqueia, né? Vão ter que estar interligados, funcionando. O nosso nariz, que faz parte também, vai ter que estar desentupido, vamos dizer assim, né? Descongestionado, então, para poder respirar. Então, todos os órgãos que vão fazer parte de um sistema são interligados e todos têm que estar funcionando bem para o organismo funcionar também, certo? Na próxima aula a gente continua falando, que nem eu falei para vocês, é um assunto muito legal de a gente ver, a gente começa a pensar, né, no nosso próprio organismo, nas nossas funções. Então é muito gostoso de aprender, muito interessante para vocês também. Na próxima aula a gente vê mais, tá bom? Então beijo, até lá!